MD Comics Publicações Independentes. Anomalia. Duas cores. E aí pessoal, tudo bom? Thiago Bastos aqui, Diário de Bordo, falando um pouquinho mais sobre a HQ Saques de Ódio. Então deixa seu like, o canal é novo, e se você gosta de bastidores de quadrinhos, quer entender um pouquinho mais do processo daqui, tá chegando agora, isso pode servir para você que está desenvolvendo também, você pode se identificar. Então deixa o like, leia a HQ online, né, Garota de TPM, e também tem disponível ainda volumes do Terror Branco que você pode adquirir nas lojas parceiras ou também pelo site. Beleza, gente? Como é que foi a minha experiência hoje? Eu estava desenvolvendo aí uma das últimas páginas do processo e vou dizer que não tá fácil não, né? Bate o cansaço, que tá pelo final do ano também, preguiça, e começar é sempre difícil, mas eu sei que esse processo é enganoso, né? Porque se você começa, ele sempre pesa ali, mas depois que vai, né, que começou ali, você já vai pegando gosto e vai desenvolvendo. Então eu tento me apoiar nessa linha de raciocínio, tento me apoiar na questão de que, tô desenvolvendo um pouquinho por dia, é um compromisso, né? E essa questão do compromisso é algo que a gente fica buscando aí, muletas para não fazer com as atividades. E às vezes as muletas, elas são muito bem estruturadas, com muito boas desculpas, imprevistos que você mesmo coloca ali. E você, se fosse em outras situações, você não colocaria, né, as desculpas para não fazer. Então, hoje foi um desses dias que especificamente eu não fiz no horário habitual, e mesmo assim eu consegui ter, né, porque para mim desestabiliza você fazer essas mudanças para manter certa frequência. Então tem que ser um pouco mais regradinho por conta das minhas tarefas, do meu cansaço, essas coisas todas. E tem sido legal saber que eu estou concluindo mais uma semana. O desenvolvimento não foi também grande coisa no processo, porque foi 1,5 quadros, né? Mas ele tá ali, né? Podia não ter nada se tivesse me deixado abater. E essa é a diferença da situação, tá? O que você marca aí pro mundo ou não. Bom, falando um pouquinho da referência do ping-pong que eu queria trazer mais, né? Tô fazendo aqui, tô relembrando. Para quem ainda não viu o antigo Diário de Bordo, eu falei um pouco mais sobre referências de estar desenvolvendo, que é uma HQ antiga, não é nova, né? Tem aí os seus 7 anos por aí, que ficou parada, né? É um spin-off de uma HQ online, que é o Garota de TPM, e também de que eu mantive forças para não refazer, né? Como eu fiz o capítulo 3 do Garota de TPM. Quem é aí apoiador consegue acessar o mdcomics.com.br, vai lá na seção da Anomalia, em apoiadores, né? Vai conseguir ver não só esse conteúdo, algumas citações, mas como outras coisas. Bom, eu não refiz esse quadrinho, eu quis trabalhar porque foi um dos últimos que eu fiz em folha 3. Hoje eu trabalho num processo manual e digital, mas menor, diferente, e eu queria preservar aí esse trabalho. Também ia me dar um gostinho, uma recompensa maior. Então eu vou desenvolver cada vez mais no meu processo atual, e eu pude misturar o meu processo antigo com o meu processo atual, que para mim traz a sensação como se tivesse duas pessoas trabalhando de maneiras diferentes, né? E dá para entender aquela questão de evolução e tudo mais. Então eu preservei o trabalho
E ele tem coisas também muito ricas, situações ricas que eu vejo aqui, que eu posso continuar me aproveitando e desenvolver, resgatar, né? Falando um pouquinho das referências, então, todo mundo que me conhece sabe que meu anime favorito é Yu Yu Hakusho, por Yoshihiro Togashi, e tem aquela obra de Hunter x Hunter, onde eu me inspirei muito na situação de ter o Razor, que é um professor, um responsável ali, jogando queimada com o protagonista, Gonk, Lua, Bisque e assim vai indo. E ele claramente era um personagem mais forte, lutando contra um personagem mais fraco, mas sendo surpreendido. E eu quis trazer um pouco dessa temática para os saques de ódio, já que a Sasha é muito forte. E o Blaze é uma pessoa normal, né? E vocês têm acompanhado muito a história do Blaze. E nesse caso é legal porque agora são eles tendo aí a sua primeira interação depois de alguns anos. Olha que interessante, né? Eles estão falando diretamente um com o outro. E demorou um tempinho para eles se encontrarem, né, dentro daqui da minha produção. E eu tenho outros personagens que apareceram depois e tiveram suas histórias primeiro, como a Scylla e tudo mais. E até agora a Sasha foi citada, né, dentro dos episódios e poucas aparições e tudo mais. E aí, qual que é a questão aqui que eu queria trazer? Essa dinâmica da queimada com ping-pong, a ferocidade de ter uma pessoa que tem muito mais forte quanto uma pessoa que é infinitamente mais fraca, e podendo explorar essa questão das qualidades de ambos, a visão, a cabeça. Isso também é legal e é algo que sempre me empolgou em fazer nos quadrinhos. Ali, no Saques de Ódio, conta muito mais, novamente, sobre o Blaze, mas aparece mais a Sasha, né? E desenvolvendo isso é algo muito legal, muito interessante, porque você vai aprendendo com essas referências e essas reproduções, né? O Blaze, ele teve a história dele ali em outros quadrinhos. Teve um capítulo também bem focado nele, no 2 do Garota de TPM, e no 1, né, também, que ele que startou pela visão dele, que a gente vai ver, e essa a gente vê mais ainda. Então eu acho que a gente pode entender um pouco mais do universo, da situação, através da história dos dois, tá? Bom, galera, eu acho que eu pude trazer aí essas duas curiosidades, a minha dificuldade, as minhas vitórias de hoje com esse quadrinho, e um pouquinho das referências aí da HQ. Deixa o like, compartilha com alguém que gosta de quadrinho. Esse diário de bordo, ele é um conteúdo um pouco mais específico, né, falando sobre o interno da pessoa, sobre a minha dificuldade, as minhas vitórias, e no que isso pode se transformar num futuro, né, que é a própria HQ. Também se inscreva no canal novamente, e a gente se vê no próximo diário de bordo, tá certo? Muito obrigado, até o próximo relato. Falou!